Olá, meu nome é Atanásio Lucero Júnior, eu sou defensor público federal no Rio Grande do Sul e atualmente estou defensor nacional de direitos humanos da Defensoria Pública da União, DNDH, e estou falando de casa. O DNDH tem, como talvez a mais destacada das suas atribuições, a atribuição de coordenar e fixar diretrizes para a tutela coletiva prestada pela Defensoria Pública da União em todo o país. A tutela coletiva da Defensoria Pública da União tem como principal especificidade, diria eu, ela estar voltada a grupos integrados potencial ou efetivamente por uma população vulnerável. O que é população vulnerável? Isso pode ser entendido nas mais diversas acepções possíveis, seja uma vulnerabilidade econômica, seja uma vulnerabilidade organizacional, seja uma vulnerabilidade jurídica, entre tantas outras. No contexto da pandemia Covid-19, a atuação coletiva da DPU está tendo bastante protagonismo dentre as diversas atuações que a Defensoria Pública da União faz cotidianamente em todas as suas atribuições, inclusive atribuição individual. E a tutela coletiva da Defensoria Pública da União, ela é estruturada pelo Defensor Nacional e pelos defensores regionais de direitos humanos. Os defensores regionais, eles prestam efetiva assistência jurídica coletiva na ponta, especialmente nas capitais dos estados. E eles são coordenados, então, pelo DNDH. E é muito importante pontuar e que seja bem claro isso, como o sistema tenta trabalhar de uma maneira bastante coesa, de uma maneira bastante articulada, com um efetivo contato entre todos os membros, tanto o Defensor Nacional quanto os defensores regionais. E no exercício dessa atribuição de coordenação e de fixação de diretrizes da atuação coletiva, eu, como DNDH, tenho buscado, então, catalogar algumas possíveis demandas, algumas concretas demandas e traduzir elas de uma forma que os colegas consigam, na ponta, transformar em uma atuação efetiva e incisiva perante as pessoas, eu digo, os entes públicos ou o que for, que são os responsáveis por eventuais violações. Logo no começo da pandemia, como DNDH, eu estabeleci algumas coordenadas de uma atuação coletiva em favor da população em situação de rua, repetindo as balizas e os itens brilhantemente construídos pelo Grupo de Trabalho Rua da Defensoria Pública da União. Também, logo após, foi feita um despacho de atuação coordenada para dar concretude à recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê algumas medidas de desencarceramento decorrentes da pandemia, e também um primeiro despacho de atuação coordenada na matéria de saúde. Atualmente, o que mais tem puxado a atenção da Defensoria Pública, sem dúvida nenhuma, é a questão do auxílio financeiro emergencial, que está na boca do povo, todo mundo está falando e está trazendo muita angústia para muita gente. Como DNDH, eu expedi ofício para o Ministério da Cidadania, sugerindo a não exigência de CPF para fins de cadastro no sistema. E há alguns dias expedi uma recomendação para a Caixa Econômica Federal, recomendando que fosse retirada a obrigação de vincular um CPF a um número de celular para fins de verificação de segurança, porque isso não é exigido em lei. Outra atuação que eu pontuaria em relação ao auxílio financeiro emergencial é a sugestão para que a Anatel regulamentasse a gratuidade do uso dos aplicativos, que eles não contassem no plano de dados das pessoas, porque são pessoas vulneráveis, e também uma busca de informações com a Google para coibir a criação, a publicação e a manutenção na loja de aplicativos da Google de aplicativos maliciosos que se faziam passar pelo aplicativo genuíno da Caixa para requerer auxílio financeiro emergencial. Outra atuação importante é em relação aos brasileiros que estão retidos no exterior, sejam turistas, sejam residentes naqueles países e que estão buscando repatriação para o Brasil. Há muitos esforços do Itamaraty para trazer essas pessoas de volta, é uma questão humanitária envolvida, porque são pessoas que, por conta da redução da malha aérea, da explosão de preços, não têm mais condições de regressar, muito embora tenham ido às vezes de maneira unicamente temporária ao exterior. Então, semana passada foi expedida uma recomendação ao Itamaraty para que o Itamaraty pelo menos publicasse um plano de ação com datas, com perspectivas de fato trazer essas pessoas de volta ao Brasil. Essa recomendação foi recentemente respondida pelo Itamaraty e está em análise a resposta ofertada pelo Itamaraty.
Outro ponto importante ainda é a questão das medidas de desencarceramento. Vários defensores regionais de direitos humanos estão ingressando com ações coletivas, habeas corpus coletivos nas suas regiões, e eu, como DNDH e mais outros colegas, conjuntamente impetramos um habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que ainda está em andamento. Por fim, para organizar melhor a nossa atuação e para que a gente esteja cada vez mais conectado com as demandas efetivas da sociedade, o DNDH disponibilizou para o público o Observatório Covid-19, que é uma página da internet aberta para todo o público, em que o público pode trazer para a Defensoria Pública da União as demandas que tenham em face do poder público. E a partir disso, o DNDH e os DRDHs possam, então, planejar a sua atuação coletiva e quais são as incidências mais importantes que eles podem ter a partir das demandas populares. É muito importante que a população saiba que não é ali o espaço adequado para trazer reclamações que não sejam em face, reclamações ou ideias que não sejam em face do poder público, especialmente reclamações individuais, seja em face de um vizinho que não está cumprindo quarentena, um supermercado que não está cumprindo quarentena, ou então que na rua tem gente que está promovendo aglomerações, porque não é o espaço ali é para que a gente busque ideias em face do poder público. E também não é o espaço para trazer mensagens ofensivas, misóginas, LGBTI-fóbicas, racistas e também fake news. É muito importante isso, mas afora essas questões pontuais que estão expressamente ali no observatório, é um espaço livre para a população. E essas, enfim, são apenas algumas das atuações que a gente está tendo durante o contexto da Covid-19. Não esgotam nossa atuação, a nossa atuação vai muito além. Na ponta, vários colegas, defensores regionais de direitos humanos e titulares de ofício estão tendo outras ideias e exercendo outras demandas que eu nem me sinto autorizado para aqui ficar comentando a respeito delas, mas são muito brilhantes e revelam sempre um comprometimento bastante restrito de todos nós, defensores públicos federais, em favor da população vulnerável durante o contexto da Covid-19. Mais uma vez eu reitero, a abertura pública para todos do Observatório Covid-19 para que a população mande as suas ideias, sugestões e reclamações, e agradeço o espaço para a ANADEF. Muito obrigado.